Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. É um prazer aqui estar com vocês e compartilhar com vocês esta aula, que é um compilado de alguns anos de ensino, de pesquisa, de estudo de outras áreas de conhecimento, para que que eu consiga trazer para vocês um pouco mais sobre como que a gente pode entender um movimento, como que a gente pode entender o que é inversão split, para que de fato a gente saiba como construir esse movimento, porque ele não é um movimento em que você consegue executar facilmente num workshop, com educativos, assistindo um tutorial, porque uma coisa é saber como executar um movimento, alguém dizer para você como executar um movimento, demonstrar para você. Outra coisa é você ter condicionamento para executar o movimento. Então, esse treinamento é justamente para que a gente construa esse movimento em cada etapa, tudo bonitinho, e a gente precisa compreender que o condicionamento da inversão split se trata de todo o condicionamento que a gente precisa para construir a nossa base de treinamento, para construir o nosso nível básico e para adentrar no intermediário da melhor forma possível. Então, eu vou falar aqui para vocês os elementos que são mais importantes para a gente compreender. E antes da gente compreender o que é inversão split, a gente precisa entender um pouco de movimento. E a gente precisa entender o que é uma postura. E postura, quando a gente fala em treinamento físico, é a postura que vai definir qual o grupo muscular que eu vou utilizar durante o movimento que eu estou executando. Então, a gente tem que atentar para a postura. E aí vocês vão ver que tipo todo o treinamento estará pautado na postura em que a gente vai montar desde o primeiro exercício até a inversão split. E aí eu quero falar com vocês sobre o que é postura de posição de puxada, postura de posição de empurrada. A gente precisa lembrar que a inversão split é um movimento de puxada. A gente estará puxando o pole. A gente vai estar invertido de cabeça para baixo, antigravidade, e a gente precisa que a gente se empurre para cima e a gente precisa puxar o pole para esse movimento acontecer. Então, todas as vezes que a gente estiver no movimento de puxada, basicamente o tempo todo no pole, a gente precisa atentar para a postura das costas. O personagem principal da inversão split, o personagem principal de todo o condicionamento do pole, na verdade, não é o abdômen como muita gente acha, e sim as costas. Então, a gente tem músculos enormes, gigantescos, prontos para trabalhar para a gente, como, por exemplo, o dorsal, né? Essa musculatura enorme das costas, que fazem toda a estabilidade e a execução do movimento acontecer. E aí a gente fica achando que tudo depende de braço ou depende de abdômen, quando na verdade não, a gente vai entender que todo o segredinho está na ativação da cintura escapular, das escápulas, dos encaixes das escápulas lá atrás, na postura de peito aberto, que é a postura de puxada. Então, o que a gente tem que entender numa postura de puxada? Quando eu estou puxando, né, vamos fazer uma correlação em movimentos, por exemplo, fazer barra da musculação, a gente está puxando, a gente precisa puxar os ombros. Quando eu falo ombro, eu estou falando consequentemente de escápula. Quando estiver falando de escápula, eu estou falando de ombro. O ombro está trabalhando o tempo todo. Então, eu preciso pensar nesse ombro indo para trás e eu pensar que eu estou juntando essas costas lá embaixo e lá atrás. Então, eu tenho que fazer essa postura de peito aberto, ombro para baixo e para trás, peito aberto, e eu cresço aqui assim para mostrar o meu pescoço. Não é só beleza, não. Na verdade, eu estou fazendo com que o movimento aconteça nas costas. Eu estou fazendo com que as costas trabalhem para mim, tá? Então, isso é uma postura de movimento de puxada. Observe isso daqui. Tudo que vocês vão observar em tudo que vocês fizerem a partir de agora é se vocês estão fazendo esse encaixe das escápulas lá atrás. Acho que vocês já ouviram falar, tem gente que fala em trancar as costas e tal. Na verdade, esse movimento escapular, onde eu ponho minhas escápulas para baixo e junto elas ali no centro, e aí eu faço com que
a musculatura das costas contraia e me empurre para cima. Ela me empurra para cima, ela faz com que meu braço faça esse movimento, ele se mantenha nessa posição, na posição aduzida, próxima ao tronco, não deixe ela estender e consegue fazer com que, consequentemente, meu quadril suba. Então, repara que o fato do braço estender não é falta de força no braço, não, porque não é o braço que sustenta o movimento e evita que o quadril desça. Na verdade, são as costas, o grande dorsal. O dorsal, ele é o grande responsável por este movimento de manter o nosso braço ali. E mais, aí, beleza. Então, eu faço essa ativação das costas, belíssimo. E aí, e o oposto seria postura de empurrada. Quando eu estou empurrando algo, por exemplo, quando eu estou fazendo um movimento de prancha, eu vou fazer o movimento oposto. Eu vou trazer meu ombro para dentro, fechar o meu peito, contraindo o meu peitoral, contraindo o meu abdômen, e eu vou empurrar o chão, arredondando as costas. Quando eu arredondo as costas, eu descontraio a musculatura, eu separo os filamentos. Se eu descontraio a musculatura, eu desativei a musculatura das costas e ativei a musculatura do meu peitoral, para fazer movimento de empurrada. E é aí que mora o detalhe e o segredo da questão da postura e o porquê dos grandes problemas da inversão split, porque tem gente que não consegue fazer, ou se faz, não sustenta o quadril não sobe, enfim, muita coisa acontece aí. E aí vem o primeiro mito a ser quebrado, que é: não existe trava de axila na inversão split. E a gente vai entender o porquê. E essa trava na axila, ela vai causar alguns problemas e vai ser uma das grandes responsáveis do porquê que a sua inversão não sai, ou porquê que ela sai mais ou menos, ou porquê que é um movimento tão difícil. A gente precisa entender que o nosso corpo, durante a inversão, ela parece uma gangorra. Então, ele parece uma gangorra. Então, eu tenho minhas pernas para um lado, minha cabeça para o outro, e a barra vai, na verdade, o eixo de rotação dela vai ser na linha da cintura. Então, a barra, ela vai ficar em contato com a cintura enquanto meu corpo inverte, enquanto ele vira de cabeça para baixo, vira de cabeça para cima. É aqui. Só que quando eu coloco a minha barra no sovaco, eu quero fazer com que o eixo de rotação do movimento, quero fazer com que o movimento aconteça em cima das minhas costelas. E em cima das costelas pode facilmente levar a alguma trinca, alguma fissura, alguma fratura, porque essa região ela é muito sensível, a gente não pode colocar uma barra aqui em cima. E porque eu tenho o eixo de rotação correto do movimento é na cintura e eu jogo a barra lá para a axila. E aí o movimento vai ficar extremamente pesado, porque nosso centro de peso está na linha do umbigo aqui. Então, quanto mais próxima a barra da linha do meu umbigo, mais leve é o movimento durante a minha gangorra. Quanto mais distante, durante o movimento de inversão, quanto mais distante a barra estiver da linha do meu umbigo, mais pesado é o movimento, porque eu vou ter mais partes do meu corpo distantes do pó, que consequentemente vai pesar muito mais ali, tá? Então, isso é uma das coisinhas e dos detalhes aqui. Vamos visualizar aqui a questão do eixo de rotação. Mas antes disso, eu quero falar para vocês onde de fato é que a barra tem que estar, tá? E aí eu volto no porquê, quais os problemas que a barra na axila vão gerar. A barra, na verdade, ela tem que estar aqui, ó. Braço flexionado, linha do cotovelo, dois dedos, esses dois dedinhos, onde esses dois dedos estão ocupando aqui, é onde a minha barra tem que estar. Isso aqui é músculo, não vai machucar. E se eu colocar em cima do cotovelo, obviamente vai doer se eu colocar aqui em cima desse osso. Então a barra, na verdade, fica ali, próximo da linha do cotovelo. E por quê? Porque meu eixo de rotação é na cintura. Quem está próximo do meu eixo de rotação é meu cotovelo. Então, quando a gente entra na posição de inversão,
o nosso tronco, o nosso corpo, ele fica reto, parado. Quem vai fazer executar o movimento de virar e voltar, né, o movimento em si, não a estabilidade do movimento, a minha flexão de cotovelo. Então, meu braço estica, meu braço flexiona e estica e deixa com que meu corpo suba, desça e inverta. Então, por que que eu vou colocar a barra na axila se o eixo de rotação é na cintura e quem está mais próximo do meu eixo de rotação é meu cotovelo? Deu mais ou menos para entender aí a lógica da questão? Massa demais. Vamos visualizar aqui que, de fato, a inversão vai acontecer na linha da cintura. Então, eu tenho, ó, peito aberto, mãozinha aqui, mão de dentro perto do ombro, mão de fora por cima. A gente vai conversar ainda sobre esses detalhes. Eu puxo, inverto, viro, me puxo, volto e a barra se manteve nesse mesmo ponto. Quando eu trago a barra para o sovaco, eu obrigatoriamente vou ter que fechar o meu peito, rodar o meu punho aqui para dentro para poder sustentar melhor no pole e vai desconfigurar absolutamente tudo e eu vou fazer o eixo de rotação em cima da minha costela. Meu Deus, isso pesa, gente. Socorro, Deus. Entenderam aqui o negócio? Eu tô aqui no meu pós-parto, meu condicionamento não está lá aquelas 100% ainda. E aí fazer a inversão do modo errado fica muito mais pesado. E aí, vamos entender o que essa barra na axila começa a gerar de problemas. Lembra que eu falei de postura de puxada, postura de empurrada? Quando eu coloco a minha barra no sovaco, na axila, eu vou ter que fechar o meu peito para eu poder sustentar a posição. Acabo fazendo isso, porque meu punho não consegue sustentar no neutro, que é o dorso da mão por fora. Eu vou ter que jogar ele para cá. Eu vou ter que rodar esse punho para dentro, para sustentar aqui no meu sovaco. Fazer isso. E aí eu fico aqui, ó, como se eu tivesse... Meu Deus do céu! Se eu não segurar este pole, como se não houvesse amanhã, eu vou... Na hora que eu inverter, o meu quadril vai cair. Na hora que eu inverter, meu tronco desce. Então, essa ideia de rodar o punho aqui vem em meio de um lugar como se você não rodasse o punho, você não sustentaria o movimento. Quando, na verdade, a sustentação do movimento está nas costas. Então, quem sustenta tudo são as costas. E aí, quando você roda o punho, você vai agredir a articulação do seu punho, porque você pode machucar esse punho aqui. Joga para a axila, fecha o peito. Quando você fecha o peito, você coloca o seu corpo em posição de empurrada, fazendo um movimento de puxada. E aí a gente vai ver a grande maioria das pessoas fazendo a inversão com as costas arredondadíssimas aqui, muito arredondado, com o peito muito fechado. E aí essa inversão, ela parece que nunca dá certo. Tem sempre alguma coisa ali fora do lugar. E o que está fora do lugar é porque foi feito o fortalecimento focado no peitoral e no abdômen, porque foi tudo feito com a postura errada. Então, se desde o primeiro exercício de puxada, de fortalecimento lá do bolinha, do grupado, foi feito com a postura errada, consequentemente todo o movimento vai ser construído com a postura errada e vai jogar um movimento para o peitoral. Então, vocês vão se observar e observar suas alunas de que se elas estiverem com as costas arredondadas, jogando o ombro para frente, o peito fechado, elas estão fazendo um movimento com o peitoral, só com a região anterior, jogou tudo para o peitoral, está fazendo um movimento ali e, consequentemente, vai ser difícil avançar para os próximos níveis e, consequentemente, vão lá treinar superinversão com as costas fechadas, com o peito fechado, tudo arredondado. Aí, quando chegar lá no Einstein e no handspring, que são progressões do que a gente está fazendo aqui hoje, vai ter muita dificuldade, vai tentar montar o Einstein, ele vai despencar, não tem estabilidade e tudo mais. Por quê? Porque nunca treinou as costas. Na verdade, estava treinando só o peitoral e só o abdômen.
certo? Então, na nossa sustentação, a gente não precisa encaixar essa barra na axila, a gente precisa mantê-la lá perto do nosso eixo de rotação, que é perto do cotovelo, porque a gente consegue manter o peito aberto, o quadril vai ficar mais para frente aqui, o peito aberto, levemente inclinado para trás, a barra posicionada perto do cotovelo, a mão neutra com o punho para fora e a mão de fora logo por cima. Essa mão não vai lá em cima, não vai lá em cima. Quanto mais altas essas mãos, mais difícil inverter. Então a posição é aqui. Quando você encaixar aqui, você automaticamente vai acertar a altura das mãos. E as mãos são bem juntas, não tem nenhuma separação entre elas na hora de inverter. Qualquer subida a mais das mãos vai deixar a inversão muito mais pesada, ok? E aí, beleza. Então, vê, a gente tira essa barra da trava de axila, ela não existe, joga ela para o lugar certo, perto do cotovelo, a gente consegue abrir o peito, jogar o movimento para as costas, tudo para as costas, vai fazer uma escalada, peito aberto, joga para as costas. O movimento, a musculatura das costas ela é muito extensa, são músculos grandes, são músculos fortes, estão super prontos para sustentar o nosso corpo. Então, se a gente erra a postura, a gente joga tudo para o peitoral com a musculatura menor. E a gente vai errar toda a nossa postura e errar toda a progressão dos movimentos. Beleza. E aí, entendemos isso, entendemos onde a barra tem que ficar. Então, a gente já entende a nossa postura inicial, que é o peito aberto, a barra encaixada no lugar certo, o ombro aberto, tudo bonitinho, tá tudo certo. E agora vamos seguir pro resto do nosso treinamento. Essa é a primeira fase, onde a gente tem que sustentar o pole, a gente precisa sustentar o pole, e a gente vai seguir nessa primeira fase, conseguindo elevar as nossas pernas aqui. Então, nessa fase de sustentação, a gente tem que pensar que peito aberto, trabalho de costas, se o braço está flexionado, tem um bíceps aqui trabalhando pra gente, o ombro está trabalhando o tempo todo. Meu braço de dentro, ele está fazendo essa força e essa força que vem ali das costas, então tem um trabalho de costas muito maior do que o braço de fora. O braço de fora, por ele fazer este movimento para dentro, ele faz uma rotação interna, ele roda para dentro. Consequentemente, ele estende a musculatura das costas, usa menos as costas, porque ele entra numa posição semelhante ao de empurrada, enquanto o peitoral vai, por ter feito essa rotação interna, que é a função do peitoral, vai jogar o movimento para cá. Por isso que é importante a gente treinar os dois lados, porque o braço de dentro trabalha de uma forma diferente do braço de fora. Ativa as costas de um jeito diferente do que o de fora, peitoral de uma forma diferente. Então, é importantíssimo a gente trabalhar dos dois lados, sempre. Tranquilo? Então, aí a gente entendeu como que funciona aqui nessa parte de sustentação. A gente já sabe como sustentar. A próxima, o que a gente tem que fazer nessa fase, além da sustentação, que é elevar as nossas pernas. Então, o abdômen, ele está trabalhando ali o tempo todo. Todas as vezes que a gente elevar aqui, fechar aqui, colocar esse umbigo lá para dentro, puxar e fazer esse movimento de quadril para dentro, o abdômen vai estar trabalhando para a gente. Ele trabalha o tempo todo. Então, ele mesmo que a gente não faça um exercício para ele vai estar fortalecendo de qualquer maneira, tá? Então, vamos lá. Sustentou, bíceps, costas, tudo bem alinhado, trapézio aqui trabalhando lindo, maravilhoso. Hora de elevar essas pernas. Se a gente acha que a elevação de pernas é uma função do abdômen, na verdade não é. Aqui começa a trabalhar o que a gente chama de flexores de quadril. Os flexores de quadril é uma musculatura que conecta, vem lá da coluna, conecta a coluna, quadril, e conecta aqui no fêmur e puxa essa perna para cima, fazendo a flexão de quadril. Isso aqui não é o abdômen que está fazendo. São os flexores de quadril. O mais famoso que a gente vai ter, que vocês certamente vão ouvir falar com frequência, é o psoas, né, que vai fazer essa função aqui com maestria, que é essa elevação de pernas aqui. Então, a gente tem ponta, faz ponta, contrai esta panturrilha, flexão de joelho para trás, força de posterior, elevação de perna, força de flexor de quadril,
Quando eu termino de puxar, que faço a retroversão pélvica, eu ativo o abdômen. E aí eu puxei um grupo de músculos trabalhando para mim, enquanto eu estou sustentando o pole na postura de peito aberto, com costas ativadas, com toda a sustentação ali, tudo certinha. Então eu construo essa configuração para eu poder seguir para as próximas fases. Próxima fase da inversão split é eu trazer estas pernas abrindo o joelho para a lateral. Eu abro as pernas para a lateral. Então, vê que tudo aqui em cima continua do mesmo jeito. Só que agora eu vou adicionar um outro grupo de musculatura, que são os abdutores. O que a gente vai fazer que força a gente vai fazer quando sobe com os joelhos afastados aqui? A gente vai fazer uma força de rotação, a gente vai fazer uma rotação externa aqui no quadril, que é virar esse joelho para fora, colocar esse pezinho para dentro e fazer força para fora e para trás. Se eu não faço essa força de rotação, eu não ativo glúteos. Então, todo o exercício, até o TED, a gente tem que rodar o joelho para fora, fazer força para cima e para trás. Porque a gente quer que glúteo trabalhe, tá? Glúteo faz parte da abdução. Abduzir. Lembra do ET que pega você e leva você embora? Que leva embora? Então, abduzido. Levou você embora. Levou você embora. Então, levou você para longe. Então, pensa que o movimento de abdução é fazer um movimento para se afastar do corpo. Então, a gente tem, a partir nessa segunda fase, a abdução, que faz o meu joelho rodar para fora, flexionei a perna, rodei para fora, força na minha bunda e na musculatura abdutora para que essas pernas se afastem o máximo e elas cheguem aqui bem próximo do meu ombro. Quando essas pernas chegarem aqui, aí eu já vou entrar na próxima fase de treinamento. Então, vê que toda a estabilidade lá em cima, eu usei meus flexores de quadril e agora eu adicionei um outro grupo, que é a musculatura abdutora, que vai fazer esse movimento de perna para fora. Então, todo o meu condicionamento tem que fazer essa ativação. Bunda trabalha, que é uma beleza. Glúteos faz parte também do core, vai estabilizar tudo. E aí, a gente vai partir para a próxima etapa, que é a etapa do gangorra, né? Então, a gente subiu as perninhas, primeira etapa, estabilizou, puxa, vai lá em cima, ó, o quadril se distanciando do pole, a bunda se distanciando do pole, porque esse movimento, esse exercício, eu tenho que perceber isso acontecendo, essa bunda se afastando. Segunda fase, faço a mesma coisa, afastando os joelhos para a lateral, postura, ombro, escápula, abri, puxei. Segunda fase é a próxima fase, terceira fase é a fase da gangorra. Eu vou fazer tudo o que eu acabei de fazer. Eu vou recrutar toda a musculatura que eu acabei de recrutar e vou adicionar mais outro grupo muscular para eu conseguir inclinar o meu tronco até metade do caminho e ficar paralelo ao chão, né? Tudo está lá super estável e quem vai trabalhar fazendo essa flexão de cotovelo, indo e voltando, é bíceps e tríceps. Então, quando eu saio dessa posição e vou até metade do caminho no gangorra, meu bíceps estendeu e quem começa a trabalhar é meu tríceps aqui atrás. Por isso que no condicionamento a gente trabalha também prancha, trabalha flexão, trabalha empurrada junto com puxada, porque a gente precisa que a musculatura da puxada também trabalhe pra gente. A gente só não pode fazer com que ela seja o ator principal jogando pro peitoral, tá? Então eu vou até a metade do caminho e quem vai fazer isso é apenas a flexão de cotovelo. Então meu eixo de rotação na cintura, barra ali bonitinha, só meu braço estende e volta e me leva para a inversão, desde que minhas costas estejam fortes o suficiente para contrair e me sustentar no meio do caminho. Então, a ideia é que a gente vai lá no gangorra, metade do caminho aqui, ó, puxei, cheguei, ó, sustentei aqui no metade do caminho e volto.
Então, se minhas costas estão fortes o suficiente, ela me sustenta, me deixa ali no meio do caminho, eu consigo ir e voltar, mantendo a postura, mantendo a ativação das costas, mantendo tudo, para que eu consiga caminhar para a próxima fase, fazendo todos os condicionamentos. Beleza? Então, a gente foi adicionando os grupos musculares aí, a gente tá na fase do gangorra, e agora a última fase, que é a fase da inversão split propriamente dita, que é quando eu desço completamente de cabeça para baixo, e aí eu continuo com tudo que eu usei de musculatura até agora trabalhando para mim, e quando eu virar de cabeça para baixo, eu vou adicionar ainda um outro grupo, porque eu vou estender as pernas. E quando eu estender as pernas, eu vou ter coxa trabalhando para mim, eu vou ter quadríceps trabalhando para mim, e eu vou continuar com flexores de quadril, fazendo força nas minhas pernas para baixo quando eu inverter. Porque durante a inversão, quando eu estiver na inversão split, as pernas precisam fazer força para baixo, porque se eu inverter com as pernas apontando para cima, imagina que a perna para cima, imagina que isso aqui é uma mesa com um monte de bolinha, umas bolinhas pesadas. Então, tá ali meu pé, tá aqui meu quadril, tem umas bolinhas aqui, como se fosse uma mesa. Se eu coloco minha perna para cima, essas bolas descem aqui, esse peso desce pro meu quadril, tá? É igualzinho, como se fosse uma mesa aqui com alguma coisa em cima. O peso desce pro meu quadril e, consequentemente, vai fazer meu quadril voltar. Então, a gente precisa distribuir o peso, porque inversão split também é um movimento de equilíbrio. Tranquilo? Então, se eu tenho costas fortes, postura, eu consigo inverter até o fim, eu consigo empurrar o meu quadril e mantê-lo lá em cima, e eu vou fazer força nas minhas pernas para baixo, para que minhas pernas pesem para lá, para baixo, e não pesem no meu quadril e me puxe de volta. Tá? Porque eu posso estar super forte também, mas se eu não fizer a posição correta com as minhas pernas, o movimento vai acabar ficando muito pesado também. Então, as pernas, quando a gente inverte, a última coisa que a gente vai fazer é estender as pernas. Porque se a gente estender as pernas antes do tempo, pernas estendidas antes do tempo, elas estendem para cima ou estendem antes do quadril chegar até o polo. Se isso acontecer, seu quadril vai pesar de volta e você vai voltar. Então, obedeça cada etapa bem bonitinho, que o movimento vai sair bem certo e bem tranquilo, certo? Então, essas pernas, quando a gente inverter, as pernas abrem, fazem força para baixo e elas podem ficar paralelas ao chão ou um pouquinho ou inclinadas, apontando para o chão abaixo. E a sua cabeça continua fazendo um movimento junto com o tronco e vai olhar para frente quando chegar. Nem precisa fazer isso e nunca jamais faça isso e olhe para as suas pernas. Sintam o movimento, entendam onde estão suas pernas, que você está fazendo a flexão do quadril, você sente a flexão do quadril acontecendo, tá bom? Vamos agora para tudo junto. Então, estou aqui, postura, peito aberto, tudo certo, o tempo todo, não esqueçam disso aqui. Se observem, se filmem, vejam as costas de vocês, se vocês estão aqui. Se vocês jogaram o peito, o ombro para dentro. Peito, ó, ombro para trás, encaixa as escápulas, barra vem para a cintura, peito aberto, barra próximo do cotovelo, punho neutro, bonito aqui, a mão de fora por cima. Vamos nas etapas. Logicamente, quando vocês estiverem fazendo, vocês não precisam fazer de forma lenta, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E por último, vai acontecer a inversão split. Voltou, se puxa de volta. Caminho de ida é caminho de volta. Então, flexiona as pernas, se puxa de volta para flexionar os braços e, por último, desce as pernas. Viu? Voltei. Então, é isso aí, gente. São todos os detalhes que fazem a inversão acontecer. Então, perceba que a gente precisa construir e a gente precisa atentar para a postura. Então, tudo isso é técnica, né? A técnica, ela é importante para que a gente saiba como a gente vai usar o corpo da melhor forma possível.
Então, assim, isso faz você ganhar muito tempo de treinamento, muito tempo de esforço, porque você vai construir o seu corpo, vai construir a força nas costas que você precisa para executar muita coisa mesmo. E que se a gente jogar para o lugar errado, se a gente errar essa postura, se a gente não entender como o movimento acontece, que não tem nada a ver com colocar barra no sovaco, que não tem educativos milagrosos que vão funcionar, e na verdade a gente precisa construir esta força, colocar o foco na região certa e lembrar que o pole dance ele tem toda uma construção de força na musculatura das costas e não no abdômen, como a maioria pensa. Então, super acontece de alguém pegar alguma consultoria personal e tal, e pedir para o personal fazer, por exemplo, treino para pole dance, e como a maioria não conhece exatamente como o pole acontece, acaba colocando muitos treinos só de abdômen. Então, a partir de agora, eu espero que vocês consigam assimilar a ideia de que, na verdade, a construção da força no pole está nas costas, está na ativação da cintura escapular, está nessa postura que faz com que a gente use o famoso manguito rotador, porque todo mundo fala de manguito rotador, fala de ombro, de manguito rotador, e não sei o que, fortalecimento e tudo mais, mas as pessoas estão lá falando de manguito rotador e jogando o ombro para frente e usando mais o peitoral do que as costas. E manguito rotador, ele faz a rotação externa do nosso ombro, então ele joga a força para as costas. Então, assim, não adianta só falar, a gente precisa saber como essa estrutura funciona também. E para proteger os nossos ombros, que são a articulação que super trabalha o tempo inteiro, e uma articulação complexa que porque tem muitas estruturas envolvidas para estabilizar o nosso ombro, e se a gente não usa da forma correta, não faz os movimentos da forma correta, a gente acaba fragilizando uma musculatura que protegeria o nosso ombro, e posteriormente a gente pode sentir dor e tal, enfim. E aí é isso. Vejam que o treinamento ele tem a ideia da gente construir essa musculatura em fases. Eu espero que seja super proveitoso. Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, só comentar aqui ou falar diretamente comigo, que eu estou para ajudar vocês. Eu quero acompanhar vocês ao longo dessa jornada para que a gente consiga construir um corpo muito potente, capaz de ir para as nossas próximas fases de treinamento, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar vocês aqui para a gente fazer inversão aérea, inversão com pernas estendidas, fazer super inversão, enfim, é isso. A gente se vê por aí, vai ser muito bacana, tá bom? Muito obrigada.